Tá bom. Gente, comenta aqui nos comentários como tá ficando o vídeo. Gente, agora eu vou arrumar a brincadeira toda. Sim, vou pôr aqui pra vocês, tá? Pra vocês ficarem vendo. Ou posso até fazer uma dancinha, né, gente? Vai. Chiclete, sobe e desce, gruda, gruda, te manca, gira. Vem dançar com a gente e dá um tapa no ar. Tum, 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 tum. Gente, eu adoro essa música. Vamos ver agora. Chiclete, sobe e desce. Vamos ver nossa boneca. Deixa eu ver aqui a cor.